Nós estamos falando dos depoimentos em relação a Mauro Cid e ele está neste momento na Polícia Federal, como nós trouxemos. Só que aí é um bastidor em relação a aliados de Mauro Cid. Eles têm defendido que Mauro Cid, neste caso, pela terceira vez, troque o seu advogado, que hoje é César Bittencourt. Falamos dele agora há pouco, porque ele vem causando certas polêmicas. Esse grupo de aliados tem defendido que Mauro Cid precisa de um advogado que seja menos, como podemos dizer, menos midiático, que dê menos declarações, que entre menos em contradição. A Basília Rodrigues trouxe há pouco aquela informação de que ele já disse que tem várias versões e a estratégia dele é usar versões para cada dia da semana. Essa avaliação da crítica ao advogado, segundo a gente apurou, foi compartilhada inclusive com os familiares do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. A gente lembra, como eu disse, Bittencourt é o terceiro advogado de Mauro Cid e ele assumiu depois de um período curto, com a saída de Bernardo Fenelon, que era especialista em delação premiada, apesar de ter sido contra a delação premiada. O próprio César Bittencourt disse que Mauro Cid vai confessar, mas não fazer a delação premiada. E aí, nesse período, como eu disse, César Bittencourt deu entrevistas, entrou em contradições, e os aliados de Cid têm ressaltado que antes mesmo dele ter conversado com Mauro Cid, ele já estava falando com a imprensa. Então, que talvez fosse melhor, né, Tainá? Alguém que fosse mais das sombras, de uma estratégia um pouco mais sensata. Depende, né? Depende do que se quer, né, com essa estratégia. Agora, gente, na semana passada, ainda falando sobre isso, por exemplo, depois do advogado ter falado que o Cid faria a confissão, ele disse ao ministro Alexandre de Moraes que ainda estava estudando o caso. Calma, cheguei agora, tô vendo, vou conversar com o meu cliente. E por essas razões, os aliados do Mauro Cid têm defendido que Rodrigo Rocha, aquele advogado primeiro lá, que é muito ligado ao Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, voltasse a defender Mauro Cid. E, claro, essa ideia tem o apoio e o respaldo da família Bolsonaro, que é o quê? Muito próxima do Rocha. Então, seria estratégico também para Bolsonaro.